E já pensou tu passa esse vídeo e isso aqui cai na tua prova? Aí eu quero ver. Poder hierárquico. Eu vou falar sobre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E como a gente sempre faz, vamos começar do conceito. Afinal de contas, o que é o poder hierárquico dentro da administração pública? Ora, poder hierárquico é o poder de organizar, distribuir e coordenar o que a gente chama de funções internas. Falando de maneira bem clara, quem manda e quem obedece dentro da administração pública. Então, a administração pública tem o poder de se organizar hierarquicamente, com algo que eu também vou colocar aqui, que se chama subordinação. A administração pública ela é toda hierarquizada. Existe aquele que dá ordens e existem aqueles que obedecem às ordens. E para que isso ocorra, é necessário se estabelecer, fazer uso do poder hierárquico, que é o que a gente está falando agora. Qual é a finalidade do poder hierárquico? Primeiro de tudo, organizar a máquina pública. Com a máquina pública organizada, é possível garantir a eficiência da prestação de serviços, o que significa garantir o funcionamento adequado. Então, a administração pública precisa funcionar. Para que ela funcione, tudo tem que estar bem organizado, cada coisa no seu lugar. As estruturas internas têm que estar organizadas numa relação de hierarquia, numa relação de subordinação. Por isso, o poder hierárquico é necessário. Mas no nosso terceiro ponto, é muito importante a gente falar sobre como acontece a manifestação desse poder hierárquico. Quais são as suas principais manifestações? Toda vez que alguém dá ordens, é o poder hierárquico se manifestando. Toda vez que há uma fiscalização, toda vez que a administração pública rever os seus próprios atos, toda vez que a administração pública delega competências ou toda vez que a administração pública avoca competências, tudo isso aqui existe por conta da hierarquia, por conta do poder hierárquico. O que nos leva a falar de dois pontos importantes, que é justamente a tal da delegação e da avocação. Vamos estabelecer qual é a diferença, o que é cada uma. A delegação é uma palavra que talvez você já conheça. A delegação é a transferência de competência. É quando, por exemplo, um superior delega, dá uma função a um subordinado. É quando ele passa uma autoridade, uma atividade de cima para baixo. É uma delegação. Como regra geral, a delegação é permitida. Agora eu também tenho a avocação, que é o inverso. A avocação é quando o superior assume competência do subordinado. Ora, se na delegação o superior dá uma função, na avocação o superior toma para si uma função que era do subordinado. Só que aqui tem um porém. Essa avocação, ela é excepcional e temporária. É quando o chefe resolve que aquela situação ali ele mesmo vai resolver diretamente. Então ele avoca aquela responsabilidade para si, faz o que tem que fazer e depois aquilo ali volta para o subordinado. O que nos leva ao nosso quinto ponto. Esse poder hierárquico tem limites. O que significa que, apesar de ser uma hierarquia, a autoridade não pode pedir, mandar em qualquer coisa. Ela deve respeitar a lei. Outro ponto é que a avocação não pode atingir competências exclusivas. Quer dizer, você tem um poder hierárquico, mas existem algumas competências que não pode ser delegada. Tem coisa que somente aquela autoridade pode fazer. Por exemplo, apenas o chefe do executivo pode iniciar uma lei orçamentária. Pode dar o pontapé inicial na lei orçamentária. Tem a iniciativa. Ele não pode delegar isso para outra coisa, para outra pessoa, outra autoridade, abaixo dele. Então existem competências que são exclusivas, não podem ser
transferidas para outra pessoa. E é claro que o poder hierárquico deve respeitar a finalidade pública. Não é porque alguém tem o poder de dar ordens que vai pedir qualquer coisa. O que essa pessoa pedir tem que ser uma atividade ligada, vinculada ao interesse da coletividade, ao interesse público, certo? Nada do chefe lá mandar fazer coisa pessoal. Isso não existe. Até existe, mas não é permitido, não é legal também. É interessante discernir onde existe essa hierarquia e onde não existe essa hierarquia. Nem tudo é hierarquizado. Tem lugar que não tem essa hierarquia, você vai entender agora. Então, onde é que existe essa hierarquia? Dentro da administração pública direta, que você já deve conhecer de outras aulas, União, Estado, DF, município, administração pública direta, mas também dentro da administração pública indireta, que aí você também já deve ter estudado, que são as fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Mas onde não existe, onde não é hierarquizado, e algumas vezes as questões afirmam que lá é hierarquizado quando não é, querendo induzir o candidato ao erro. Onde não existe. Não existe entre entidades diferentes. Por exemplo, o INSS não dá uma ordem lá para a FUNPRESP, para a FUNAI. Uma autarquia não interfere na outra. Uma autarquia não interfere no que uma empresa está fazendo. Uma sociedade de economia mista não vai mandar numa outra empresa. Não existe entre entidades. Não existe também entre a administração direta e indireta. Aí, Alama, você acabou de falar que existe na administração direta e na indireta. Sim, existe dentro da administração direta, existe dentro da administração indireta, mas entre as duas não existe. Ou seja, um órgão do poder da União não pode mandar numa fundação pública. Não tem essa relação de subordinação. Aí a gente fala que é uma relação de vinculação, né? Aonde o órgão da administração pública, o ministério, por exemplo, ele vai verificar se aquela entidade está cumprindo o fim para o qual ela foi criada. Mas ele não manda, ele não diz, ele não dá ordens para que ela faça o que quer que ela tenha que fazer. Assim como também não existe o contrário. Não existe uma entidade da administração indireta, uma fundação, uma autarquia, uma empresa pública dando ordens para um órgão público. Não existe. Então, dentro de cada um existe, mas entre elas não existe. E também não existe entre os poderes. Que poderes? Ora, o poder legislativo, executivo, judiciário. Eu não posso dizer que o poder legislativo manda no judiciário ou que o judiciário manda no executivo ou no legislativo. Por quê? Porque não existe hierarquia entre os poderes da República, beleza? E agora a gente vai para o 7. Só que eu vou colocar o 7 um pouco mais em cima. Pronto, 7. Que é o seguinte, o poder hierárquico, ele é diferente do poder disciplinar. E é muito importante que a gente fale isso porque causa uma certa confusão. Afinal de contas, o poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Mas o poder disciplinar a gente vai falar em tempo oportuno. Por enquanto, entenda apenas que o poder hierárquico ele está relacionado à organização interna da administração pública. Já o poder disciplinar ele está relacionado à aplicação de sanções. Enquanto o hierárquico ele é a estrutura da organização da administração pública, o disciplinar ele é a punição, ele é a sanção, né? O poder disciplinar ele pune, o poder hierárquico dar ordens. É claro que para ser punido a pessoa tem que ser subordinada àquela que dá ordens. Por isso que eu falei que o disciplinar decorre do hierárquico. O que nos leva ao nosso 8º ponto, aonde eu vou te dar alguns exemplos. Quando você tem, por exemplo, você tem um chefe distribuindo tarefa. Aqui você está vendo o poder hierárquico. Quando você tem um superior revisando um ato do seu subordinado, você tem também o poder hierárquico. Quando você tem um gestor avocando um processo do seu subordinado, você também está vendo aí o poder
hierárquico. Daí você entende que o poder hierárquico sempre está na relação entre superior e subordinado. Essa relação de subordinação entre os dois é o que causa, né, o que é a origem, que a gente fala aqui do poder hierárquico, beleza? Esse aí é o nosso mapa mental e eu peço para você ver outros vídeos para você continuar estudando por aí dos nossos vídeos. Até a próxima!